Fala, meu amigo Juliano, tudo bem, camarada? Olha, antes de tudo, uma satisfação imensa, cara, poder estar conversando contigo um pouco sobre isso. Eu sei que seu tempo é muito corrido, mas a gente sabe também, tanto você quanto eu, que esse tema é um assunto que a gente precisa, o quanto antes, fazer ser muito conhecido, né? Ser difundido. E ninguém melhor do que você para trazer um pouco desse tema para a gente, né? Conta pra gente, Leandro, onde você mora hoje, cara, o que você faz, onde você está? Bom, inicialmente, João, novamente um prazer falar contigo. E para quem não me conhece, meu nome é Juliano Fontes. Eu trabalho com trading em jogos de futebol e eu moro em Uberaba, no interior de Minas. Legal, legal. O Juliano, ele é um cara que eu conheci ele online, tá? Ele é ávido pelo futebol, eu também sou. E ele descobriu algo que há muito tempo eu procurava, que é uma forma de ganhar dinheiro com a internet, e melhor ainda, com o futebol, que é um esporte tão apaixonante. Eu posso dizer que o Juliano, na verdade, ele se transformou num empresário de sucesso nesse ramo. Então, fala um pouquinho para a gente, Juliano, um pouco desse mercado, um pouco do que você faz, o que é o trading esportivo, especificamente. Bom, o trading esportivo são operações que você faz numa bolsa de esportes, num mercado que se assemelha muito à bolsa de valores, né? É um mercado que parece mais com a bolsa de valores do que com apostas em jogos de futebol. Esse mercado ele funciona numa bolsa, né? No meu caso eu trabalho com futebol, em que você faz a compra e venda das probabilidades dos jogos ao longo do jogo. Existe, por exemplo, a bolsa de valores em que você compra e vende ações, como por exemplo você está comprando e vendendo ações da Vale, da Petro. E existe um mercado também que você faz a compra e venda dos resultados dos jogos de futebol. E ao longo do jogo vão acontecendo vários fatores, né? Como por exemplo, o time que vai ganhar, a probabilidade dele ganhar aumenta ou diminui de acordo com o que vai acontecendo, o que vai rolando durante o jogo. Vou te dar dois exemplos para você entender um pouco melhor. Você até perguntou que cidade que eu sou, né? Eu sou de Uberaba, do interior de Minas. Então imagina, por exemplo, que o Uberaba vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, válido aí pelo Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro, logicamente, é o amplo favorito para ganhar o jogo. Então imagina que no começo do jogo a probabilidade do Cruzeiro ganhar o jogo seja de 60%, por exemplo, do jogo ficar empatado seja de 30% e de Uberaba ganhar o jogo seja de 10%. Então, conforme o andamento do jogo, se o Cruzeiro vai pressionar, se o Cruzeiro faz um gol ou se o Cruzeiro não pressiona, a probabilidade dele ganhar varia conforme a cada segundo de jogo a probabilidade dele ganhar o jogo aumenta ou diminui. Então vamos supor que o Cruzeiro começou a pressionar muito o Uberaba, né? Antes de fazer o trading eu faço uma análise dos times, vejo quem tem mais chance de ganhar, como que o Cruzeiro joga, como que o Cruzeiro mais faz ou toma gols, como que é o desempenho do Uberaba jogando fora de casa. Então eu faço toda uma análise antes de trabalhar em determinado jogo. E quando eu decido trabalhar naquele jogo, imagina que o Cruzeiro começa a pressionar muito o Uberaba e eu vejo que é muito provável que o Cruzeiro vai fazer um gol. Então eu vou lá e compro a probabilidade do Cruzeiro ganhar o jogo. Depois que o Cruzeiro faz o gol, a probabilidade dele ganhar o jogo aumenta para 80%, por exemplo. Isso tudo ao longo do jogo. Então, lógico que depois que o Cruzeiro faz o gol, a probabilidade dele ganhar o jogo se torna maior do que antes dele fazer o gol. Então, eu compro a 60, depois que ele faz o gol, eu vendo a 80. Isso é um exemplo de como que eu posso ganhar dinheiro nesse mercado. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro. Imagina, por exemplo, que na metade do segundo tempo, o jogo está 0-0 e o Uberaba vai fazer uma substituição. Logicamente, o empate é interessante para o Uberaba. Então, o Uberaba, na hora que vai fazer aquela substituição, ela enrola ali 1 minuto e meio para fazer essa substituição. Então, na hora que eu percebo que isso vai acontecer, eu vou lá e compro a probabilidade do jogo ficar empatado. Vamos supor que nessa altura do jogo 0-0 na metade do segundo tempo, a probabilidade do jogo ficar empatado esteja em 50%, por exemplo. Então, na hora que o Uberaba vai fazer a substituição, eu compro a probabilidade de ficar empatado a 50%. Na hora que o Uberaba termina a substituição, já rolaram ali 2 minutos de jogo e a probabilidade subiu para 52,5%. Então, eu compro a 50% e vendo a 52,5%. Ou seja, eu ganhei 5%, tive 5% de lucro
em 2 minutos e não aconteceu nada e eu não corri risco nenhum, porque enquanto estava tendo a substituição, não tinha a probabilidade do Cruzeiro fazer o gol, então eu me expus pouco no mercado, usei uma estratégia baseado no que eu estava assistindo no jogo, vi que era possível fazer isso, fiz essa estratégia sem risco nenhum, eu tive um lucro de 5% em cima do meu investimento. Então, existem várias estratégias que é possível fazer, você tem que analisar o jogo, estudar e ver como que você pode melhor utilizar cada estratégia em cada jogo ou em cada momento do jogo, né? Porque o jogo são 90 minutos dividido em várias pequenas etapas. Vai ter hora que o Cruzeiro vai estar pressionando, vai ter hora que o Uberaba talvez vai pressionar, vai ter hora que não vai acontecer nada. Então você identifica esses vários pequenos momentos do jogo e bola uma estratégia para lucrar nesse acontecimento. Oi, pode falar. Legal. E você montou um método, né? Você estruturou isso. A regra principal é pé no chão, certo? Sempre pé no chão. É possível você ter um lucro percentual muito rápido em pouco tempo. Então, é preciso que você tenha sempre os pés no chão para você não ter muita ganância, para você ter uma estratégia e seguir ela à risca, né? Até porque mesmo que você tenha um percentual, um lucro financeiro pequeno, se você tiver lucro com juros compostos, isso a médio prazo vai te dar um retorno excelente. Bacana. Cara, é muito interessante isso. Eu tenho certeza que isso é desconhecido. Como que você teve o primeiro contato com esse mercado? Como que você conheceu o trade esportivo e como que você resolveu iniciar nisso? Antes de trabalhar com trading esportivo, eu já trabalhava com o mercado de ações, né? Eu tenho muita facilidade com matemática, eu já dei monitoria em matemática, então eu também sempre fui um apaixonado por futebol, né? E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar com a Bolsa de Valores, né? Eu tinha um emprego formal e eu pegava uma parte do meu salário e colocava na Bolsa de Valores e me adaptei muito bem à Bolsa de Valores e comecei a ganhar dinheiro nesse mercado. Nesse meio tempo, um amigo meu, amigo de muitos anos, descobriu, né, um fórum na internet em que ele descobriu esse mercado e ele descobriu como que fazia para trabalhar nele ali, ele entendeu mais ou menos como que funcionava a bolsa esportiva, ele começou a ter alguns lucros, mas ele não entendia muito bem os percentuais ou por que dava aquele lucro X por jogo. E eu, como sou um apaixonado por futebol igual ele e eu tenho facilidade com números e já tinha uma experiência, já carregava uma experiência da Bolsa de Valores, ele me apresentou esse mercado e pediu para eu ajudar ele a entender como que funcionava isso. E aí, quando eu conheci esse mercado, eu fiquei apaixonado, né? Porque eu conseguia juntar a minha paixão, né? As minhas duas paixões, né? Que era a Bolsa de Valores, que eu gostava muito de trabalhar, de investir no caso, né? Mesmo eu tendo um outro emprego na época, com o futebol. Então eu consegui juntar essas duas coisas num único mercado. Aqui no Brasil, igual você comentou, né? É muito desconhecido, né? Quase ninguém conhece esse mercado. Na Europa é muito comum. E aqui no Brasil algumas pessoas conhecem apostas esportivas online, mas o trading mesmo é desconhecido para a maioria das pessoas. Legal, bacana. Você disse aí que você tinha o seu emprego fixo, mas que você tinha uma paixão pela Bolsa de Valores. Isso. E hoje, pelo que eu estou entendendo, você trabalha com essa Bolsa de Valores voltada para o mercado de futebol, que é o trading esportivo, certo? Sim, o trading em futebol hoje ele é a minha principal fonte de renda. Eu ainda invisto na Bolsa de Valores, mas eu tenho uma estratégia totalmente conservadora. Eu não faço trading em ações mais igual eu fazia antigamente. Eu tenho uma estratégia que eu opero apenas 1 ou 2 vezes por mês e meu foco hoje é no trading em futebol. E talvez você já tenha respondido isso, mas para ficar ainda mais forte para quem está ouvindo a gente, o que te motivou então? O que te inspirou a seguir adiante nesse mercado? Foi a possibilidade de juntar, de ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto, né? Era uma coisa que eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? Sempre gostei muito de trabalhar, de assistir jogos de futebol. Então, quando eu era moleque, eu jogava bola de dia e chegava de tarde, eu jogava videogame, jogava futebol e de noite eu assistia futebol na televisão. Então, aficionado total. Isso, eu sempre fui, né? Então, e estudar times de futebol
né, ficar na internet buscando novidades de futebol, acompanhando os times europeus, os times brasileiros, sabendo das novidades ali, as táticas de jogo, como que cada time jogava, assistindo todo tipo de campeonato. Eu sempre gostei muito disso. E eu também sempre gostei muito do mercado de ações, né? Era uma coisa que eu gostava de trabalhar, mas não era uma coisa que me dava uma satisfação de 100%, né? E quando eu comecei a trabalhar com trading em jogos de futebol, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Legal, legal. Você falou aí que quando mais garota aí gostava de futebol e por vezes eu comentei sobre esse mercado com alguns amigos e eles comentam comigo assim, pô, João, mas eu não sei jogar bola, cara, eu não acompanho o futebol o tempo inteiro igual você faz, eu tenho oportunidade nisso. E qual é a sua percepção em relação a isso? Você precisa ser um atleta? Você ou já foi? Atleta, estou muito longe de ser atleta. Relacionado a futebol, a minha pior qualidade em relação a futebol é jogar. Eu jogo bola desde criança. Eu tenho uma turminha agora que eu jogo não futebol, né? Jogo futsal 2 vezes por semana, tenho uma turma fixa, mas profissionalmente eu nunca joguei, nunca passei por base de nada, eu não sei jogar bola, eu só sei dar canelada em futebol, assim, quando eu jogo com os meus amigos ali eu consigo acompanhar o ritmo do pessoal, mas para jogar eu sou terrível. Se eu dependesse disso para jogar, eu estaria passando fome hoje. Isso é quase que um sentimento de ufa para uma multidão aí que vai querer ouvir e entender um pouco mais desse negócio, né, cara? Isso é legal. Legal. Agora sim, é óbvio que a gente é apaixonado por futebol, gosta de futebol, só que a gente precisa de uma forma ou de outra, depois que a gente atinge uma certa idade, tomar conta de algumas questões e que envolvem dinheiro. Hoje o mundo gira em torno do dinheiro. E é fato, esse mercado da bolsa esportiva, do trade esportivo, ele gera um resultado legal. Para você, qual foi esse ponto da virada? Quando você viu que esse negócio para você funcionava de fato? Quando eu comecei nesse mercado, eu patinava muito, tá? Eu tive muito prejuízo no início. Apesar de eu carregar uma experiência com a Bolsa de Valores, a Bolsa de Futebol, ela, apesar de ser mais divertida de trabalhar e que dá um percentual de lucro maior e mais rápido do que na Bolsa de Valores, a Bolsa de Futebol eu tive vários prejuízos no início. Eu não entendia muito bem, aliás, eu até entendia bem como que funcionava o mercado, só que muitas vezes eu procurava uma lógica, eu procurava uma tática certa que me daria 5, 10% de lucro em todo jogo, que me daria aquele lucro constante. Então eu procurava uma estratégia que funcionaria de qualquer maneira, e então algumas vezes dava certo e outras vezes dava errado. Então eu patinava muito, às vezes eu ganhava R$1.000 num determinado mês, depois no outro mês eu ganhava 1.500 e no terceiro mês eu perdia quase que o lucro dos 2 meses seguidos. Então eu patinei muito no início e no começo eu estava muito sozinho, né? Até porque no Brasil esse mercado não é muito conhecido e eu já desanimei algumas vezes de trabalhar e tudo mais. Mas depois que eu percebi que era possível ter uma consistência nesse mercado, que eu percebi depois de mais de 2 anos insistindo nisso, que eu percebi que existia uma forma sim consistente de ganhar dinheiro, que eu percebi que não, realmente dá certo. Eu já vi algumas pessoas na Europa, alguns traders profissionais, e fazendo leitura de jogo, fazendo estratégias não tão complexas assim, ganhando dinheiro, e eu falei, nossa, se eles dão conta, eu tenho que dar conta também, né? Por que eu não vou dar conta de fazer isso? E aí foi nesse momento que eu tive uma força de vontade muito grande, e que eu foquei, e depois de mais de 2 anos aí batendo cabeça sozinho, eu consegui ganhar dinheiro com consistência, né? Porque você ganhar dinheiro nesse mercado é fácil, o difícil é você ganhar com consistência. E depois que eu consegui ganhar com consistência, depois de mais de 2 anos, que eu falei, nossa, realmente esse mercado, eu consegui me encaixar bem nesse mercado. Legal, então você abriu mão da fórmula mágica para estudar, aprender, desenvolver, né, o método, a sua metodologia, de forma que o teu resultado gerasse um resultado, fosse sempre
positivo. Obviamente que nesse mercado de bolsa de valores é um gráfico que você tem aquela linha que sobe, desce, mas na média ele está sempre no positivo, né? Isso. Interessante, legal. Exatamente. Até porque quando você vai trabalhar com trading, são 5 fatores que você tem que ter conhecimento. O primeiro fator, você tem que fazer uma análise pré-jogo muito bem feita. Inclusive, as pessoas que estão começando agora, eu sempre recomendo que eles não trabalhem em jogos do Campeonato Brasileiro, porque o futebol brasileiro é muito imprevisível. Então, os campeonatos europeus são muito mais previsíveis que os campeonatos do Brasil, seja um campeonato estadual ou o campeonato brasileiro mesmo. Então, na Espanha, você já sabe mais ou menos, você já sabe quem vai ser o campeão espanhol, né? Ou é o Real Madrid, ou é o Barcelona, ou periodicamente surge um Atlético de Madrid, ou surge um outro time, mas você já sabe que vai ser um dos dois. No Brasil, o futebol é muito imprevisível. Então, para quem está começando, a primeira coisa, você tem que saber fazer análise pré-jogo. Então, você vai começar, não comece com os times do Brasil, porque você não vai conseguir fazer uma análise pré-jogo muito bem feita. Pelo menos para o trader iniciante. Depois disso, você precisa saber assistir a um jogo de futebol, esse é o segundo fator. Né? Você precisa assistir um jogo e precisa entender o que está acontecendo naquele jogo e comparar se a sua análise pré-jogo está batendo com o que realmente está acontecendo no jogo. Você precisa... o terceiro fator é esse daqui, é a sua mente. Né? Você precisa ter uma disciplina, ter um controle emocional e parar de assistir um jogo como um torcedor. Você tem que assistir o jogo com frieza, você tem que olhar e tem que saber o que está acontecendo naquele jogo e tomar uma decisão sem basear na emoção. Inclusive, eu até falo para o trader iniciante também, não faça trading no time que você torce e muito menos no rival, porque o seu controle emocional vai ficar abalado nesses jogos. A partir de agora você é um empresário, né, cara? Você é um dono do negócio, então sim. Você tem que ter aquela visão de seriedade, é o meu dinheiro que está em jogo. Então, exatamente. Exatamente. Eu não tenho patrão nem empregado, né? Então, sou só eu e o mercado. Então, isso para algumas pessoas é um fator positivo e para outras não, né? Então, mas eu gosto de trabalhar sozinho aqui, só eu e o mercado, eu acho muito interessante. Então, o terceiro fator seria isso, né? Você ter disciplina, ter o controle emocional para saber fazer a operação. O quarto fator é você ter uma gestão da banca, né? Você ter um controle do seu dinheiro ali que você vai investir. Você não pode colocar uma grande parte do seu dinheiro em um único jogo, você tem que saber administrar isso melhor. E o quinto fator é saber usar a ferramenta bolsa esportiva, né? Que no caso eu uso a Betfair, que é uma bolsa esportiva que eu faço trading. Então você tem que saber operar nessa bolsa. E o que é o sucesso no trading? É quando você pega esses 5 fatores e executa os 5 fatores com perfeição. Né? É uma coisa que eu falo para muita gente. Não existe segredo. Você tem que executar o simples com perfeição. Você tem que dominar esses 5 itens e quando você dominar eles e conseguir executar, você vai ter sucesso nesse mercado. Quando eu estava começando, e foi até nesse período de 2 anos, eu ficava procurando estratégias muito complexas. Eu vou investir, igual eu dei o exemplo do Cruzeiro Iberaba, eu vou investir no Cruzeiro, mas eu vou fazer uma proteção aqui e outra proteção lá e vou bolar isso aqui e procurar uma fórmula ou uma estratégia complexa demais. Então, enquanto eu estava perdendo tempo tentando fazer o complexo, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, mas valeu a experiência. Depois que eu comecei a fazer o trading de forma simples e tentar fazer o simples da forma mais perfeita possível, aí eu consegui encontrar uma consistência nesse mercado. Legal, é o simples com perfeição, é uma frase bacana. Legal. E faz muito sentido, e é a pessoa que consegue entender isso, é a pessoa que consegue se desenvolver melhor nesse mercado. Bacana, é uma grande dica. Esses 5 fatores aí são dicas para a vida toda para esse mercado, sem dúvida. E você, por exemplo, se você tivesse que falar para alguém o impacto que isso pode ter na vida dela, o impacto que esse mercado pode ter na vida dela, qual a sua percepção em relação a isso? O que você diria para essa pessoa? Bom, o trading esportivo, ele te permite trabalhar em casa, te permite ter uma renda alta, né, e muitas vezes a renda até maior do que o próprio salário da pessoa, né? Tem muita gente
que me acompanha e que está começando agora, que trabalha, vamos supor, em 3 jogos por semana, apenas nos finais de semana, e conseguem ter uma renda extra boa. Então é possível sim você viver nesse mercado, você trabalhar em casa, trabalhar com internet, com uma coisa que você gosta, desde que você goste de futebol, porque a pessoa que não é muito chegada em futebol e tenta se adaptar nesse mercado, ela não consegue. Existem outros esportes também para se trabalhar, o tênis, basquete, mas eu não entro muito nesse mérito, né? A sistemática é igual, mas o jeito que o esporte funciona, as estratégias e tudo mais são diferentes, né? Então é possível sim você trabalhar com isso, existe uma perspectiva boa para você trabalhar com isso e ganhar dinheiro nesse mercado. Lógico que você não vai em 1, 2 meses ter uma renda e pedir demissão do seu emprego. Eu até conheço uma pessoa que em fevereiro aprendeu e 1 mês depois já pediu demissão. Nossa. É uma coisa que eu não recomendo fazer, né? Mas a pessoa, ainda bem que ela está dando certo nesse mercado, que ela está ganhando dinheiro, que ela se desenvolveu muito rápido. Que bom. Então, ainda bem que deu certo, né? Mas é arriscado, né? Então, a pessoa que está começando... eu demorei 2 anos para me acostumar nesse mercado, até porque eu estava sozinho, pesquisava as coisas por minha conta, aprendi muita coisa errada, aprendi muita coisa boa também. E hoje eu acho que a pessoa não gasta esse tempo todo para entrar nesse mercado e ganhar dinheiro com consistência. Mas não é todo mundo também que vai estudar que vai dar certo nesse mercado, né? A pessoa pode fazer uma experiência e pode ver se talvez aquele mercado funciona para ela ou não. Não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Bacana, legal. Você está há quanto tempo nesse mercado, Juliano? Eu tô, se eu não me engano, foi desde 2008 aproximadamente que eu conheci esse mercado, mas foi... no começo, né, eu patinava muito, eu tinha lucros e perdas ali, assim, sempre ganhei dinheiro, né, mas no começo eu perdia muito dinheiro também. Então eu acho que eu descobri uma consistência e comecei a ter uma renda mensal, e eu passei a poder contar com essa renda. Foi aproximadamente final de novembro, final de 2009 e início de 2010, deve ter mais ou menos aí uns 4 anos e meio que eu trabalho com isso, que me dá uma renda consistente por mês e uma renda muito boa, e que eu posso contar com essa renda mensalmente. Muito interessante. De quando você começou, cara? Então aí já são 6 anos, né? 2 anos você aprendendo, desenvolvendo o seu método, criando sua consistência, e há 4 anos que consistentemente você vem tendo esses resultados. Cara, é um número espantoso, é fantástico, e poder tornar isso o seu ponto principal de renda, poder trabalhar em casa, você faz o seu horário, você vê quais são os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, comprar e vender no mercado. De quando você começou, há 6 anos atrás, qual era o tamanho do seu negócio, como você enxergava isso e o quanto isso é para você hoje? Bom, no começo eu enxergava mais como uma brincadeira, assim, lógico que eu sempre tive, depois que eu conheci esse mercado, eu tive o sonho de trabalhar com isso, mas no começo eu enxergava assim uma possibilidade, mas quando eu comecei essa bolsa esportiva, ela não tinha todas as ferramentas que tinha hoje. Você tinha que fazer alguns cálculos na mão, e o futebol brasileiro ali não tinha volume financeiro nenhum nas bolsas esportivas, não era tão interessante assim, a internet não era tão rápida igual é hoje. Então existia sim um sonho de trabalhar com isso, mas esse sonho no começo era um pouco longe da realidade, né? Até porque quando eu comecei eu desanimei, por principalmente estar sozinho nesse mercado nessa época, e também por não encontrar uma consistência, por ver em vários fóruns de internet muita gente dando dicas e falando que estavam ganhando dinheiro, e na hora que você via na prática a pessoa não estava ganhando, ou a pessoa te passava uma estratégia que no final das contas era uma aposta e não era um trading. Então no começo foi muito difícil, né? Hoje o acesso às informações está muito mais fácil, as ferramentas são muito mais práticas para trabalhar. Então hoje é possível sim você ter uma renda boa, ter uma renda consistente, e você é muito mais fácil, né? Hoje a tecnologia avançou muito, então quando você vai para a internet e você
quer trabalhar com isso, você tem tudo à sua disposição. Então, hoje é muito mais fácil você ter isso do que tinha há 6 anos atrás. Entendi. Não, bacana, cara. É importante ouvir isso, porque eu comecei a trabalhar com trade esportivo, né? Depois de ter visto algumas coisas no mercado, algumas situações do mercado, e eu me interessei. Só que eu estou provavelmente naquele seu primeiro momento dos 2 anos. Espero que não dure isso. Eu acredito que não vai durar, porque eu tenho tido bons professores, vamos dizer assim. Pode contar comigo. Oi? Pode contar comigo. Opa, agradeço. Já estou contando. Mas, assim, eu acredito que isso vai além. A gente tem alguns receios, a gente tem alguns medos, e quando a gente se depara com alguém que teve resultado e ele é um resultado efetivo, a gente para de pensar na mágica da internet. A gente passa a acreditar que existe um negócio efetivo, que a gente, pessoas comuns, podemos ser parte desse negócio. Então eu queria te colocar numa situação, cara, para a gente até concluir aqui a nossa entrevista, porque ela já está ficando extensa. A gente vai ter a oportunidade, não tenho dúvida, de voltar a falar sobre isso, fazer um trade juntos, quem sabe, em uma outra ocasião. Mas se eu pegasse uma situação agora, Juliano, que tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você alcançou em todos esses... com futebol, com informações e tal, o seu desenvolvimento, se eu tirasse isso tudo de você, tirasse os seus resultados, tirasse as suas conquistas, cara, e te colocasse novamente lá 6 anos atrás, e você tivesse que olhar para trás, mas sabendo do resultado de hoje, você sabe que o negócio é valioso, que é grandioso, e você tivesse que voltar no tempo para conversar com você mesmo e te dar as estratégias, as sacadas geniais para ter sucesso nesse negócio, o que você faria? O que você falaria para você mesmo? Bom, inicialmente, no começo eu tive muita dificuldade, até porque eu fiz um investimento inicial, se eu não me engano, de R$200 que eu coloquei nessa bolsa para começar a fazer o trading. E eu comecei a operar ali com esses R$200. Hoje existe um método, através de bônus das casas de apostas, que você consegue transformar um investimento de, por exemplo, R$300 e você usa os bônus de boas-vindas que as casas te dão para você transformar esses 300 em, por exemplo, R$2.500, que te ajuda, que te ajuda na formação da sua banca inicial. Isso já vai te dar, você já vai ter dado uns 3 grandes passos aí na formação da sua banca, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que eu falaria era para trabalhar, focar na construção da banca através desses bônus dessas casas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo seria trabalhar esses 5 fatores que eu falei: análise pré-jogo, análise do jogo, psicológico, gestão da banca e a ferramenta bolsa de investimentos, bolsa de investimento em futebol. Destrinchar esses 5 fatores e me tornar o mais perfeito possível em cada um dos 5. E na hora de fazer o trading, olhar apenas as estratégias básicas, apenas o comprar e vender ou vender e comprar, e usar isso da melhor forma, da forma mais simples e da forma mais perfeita possível. Você encontrar exatamente o momento de entrar no mercado e exatamente o momento de sair. Você compra na hora certa e vende na hora certa. Ou vende primeiro, é possível fazer isso, você vende e depois compra. Então, sem procurar fazer estratégias mirabolantes demais e tomar muito cuidado com as informações que a gente encontra, porque tem muita informação sim de valor na internet, mas tem muita informação que só vai te dar prejuízo. Então, focar inicialmente na construção da banca e depois trabalhar esses 5 fatores que eu falei. Com o foco e fazendo isso, não é difícil você ter sucesso nesse mercado, né? Hoje eu consigo ganhar dinheiro sim com consistência, mas nem todo mundo consegue, né? Então eu não sei se eu falaria isso para mim mesmo, talvez até desanimaria um pouco, mas é a realidade. Algumas pessoas não se adaptam e eu acho que é essa mensagem que eu deixaria. Legal, cara, assim, bacana demais poder compartilhar desse seu conhecimento, desse seu desenvolvimento, dessas dicas que eu acho que todo mundo que pretenda começar em qualquer negócio
precisa buscar orientações, precisa buscar fundamentações até para perceber se é para ela ou não aquele mercado. E eu acredito sim que quem gosta de futebol, quem gosta de gerar renda e quem gosta de ter mais tempo, esse é um grande achado. E eu agradeço muito pelo teu momento, por essa entrevista. Valeu a pena, eu aprendi muita coisa agora nessa conversa, nesse bate-papo rápido. E obrigado, cara. Até uma próxima oportunidade aí. Obrigadão. João, você pode sempre contar comigo e obrigado aí pela oportunidade e a gente se fala então. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.